Olá, bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. Pastor Nelson, piloto falando. Passando aqui para deixar uma palavra bem rápida para o meu e para o seu coração nesse dia de hoje. Eu gostaria de falar sobre medo, né? Como vencer o medo. Salmo 56, versículo 3 diz assim: Quando eu senti medo, Senhor, confiarei em Ti. Quando eu senti medo, Senhor, confiarei em Ti. Esse salmo, particularmente, é o salmo que eu trago na minha vida diária, constantemente. E exatamente porque o medo é um dos sentimentos natural que existe, um sentimento comum, e é o sentimento mais arcaico que existe, é o sentimento mais antigo, é o medo. Porém, é o sentimento que tem um potencial incrível de neutralizar o ser humano. O medo, quando não administrado da forma correta, pode trazer danos irreparáveis, né? O medo, ele nos faz paralisar os nossos sonhos. O medo, ele faz com que a gente pare de acreditar no futuro. O medo nos impede de tomar decisões únicas da nossa vida. O medo faz com que a gente fique inerte na nossa história. Medo. O medo é um sentimento natural que, administrado da forma correta, é um sentimento bom. Mas se deixá-lo tomar conta da sua vida, ele pode trazer danos irreparáveis. Por exemplo, por causa do medo, a gente não atravessa a rua correndo, uma rodovia correndo, porque a gente tem medo de perder a vida, medo de sofrer um acidente, enfim. Então, é um sentimento natural que muitas das vezes nos impede de agir de forma incoerente, de forma errada, de forma insensata, nos priva de algumas coisas ruins. Então, o medo é um sentimento natural que faz parte do nosso cotidiano, mas que precisa ser administrado da forma correta, da forma coerente. O salmista, ele coloca aí algo extraordinário. Ele diz que só é possível vencermos os medos da vida se esse medo estiver nas mãos corretas, que é nas mãos do nosso Deus. O salmista, ele diz o seguinte: quando eu senti medo, Senhor, eu confiarei em Ti. E esse é o nosso problema, né? Porque muitas das vezes, quando estamos com medo, quando alguma situação adversas, elas nos assolam, elas nos sufocam, a gente tende a colocar a nossa confiança em outras pessoas, em outras coisas, em outras situações, né? Quando o medo toma conta do nosso coração, a gente então canaliza isso para alguma pessoa, para alguma coisa, mas o salmista está nos ensinando que o medo tem que ser canalizado em Deus. Ele é o único e somente Ele que conhece todos os nossos pensamentos, que conhece todas as nossas emoções, que conhece todos os nossos desejos, e Ele é o único que pode flexibilizar esse sentimento. A Bíblia nos ensina que o amor a Deus lança fora todo medo. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós amamos o Senhor, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, é Ele quem controla todas as coisas. Quando Deus ele chama Josué para que oriente Josué a atravessar o Jordão e fazer com que o povo conquiste a terra prometida, a primeira coisa que Deus ele diz para Josué é: não temas, não tenha medo, Josué, não se apavore, não fique horrorizado, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu também sou contigo. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus ele chama Josué para orientá-lo sobre o que aconteceria de uma forma gloriosa na vida da nação de Israel, a primeira coisa que Deus ensina e motiva Josué é não ter medo. Não ter medo. Por isso, eu quero deixar essa palavra para o meu e para o seu coração. Quem sabe talvez você está aí, né, projetando a sua vida futura. Quem sabe você está com planos
para o futuro. Quem sabe você tem aí algumas decisões a serem tomadas. Eu quero dizer para você, não permita que o medo paralise a sua vida, as suas ações, as suas decisões e o seu futuro. Quem sabe você já está aí se projetando para 2025, mas você está com medo. De fato, o desconhecido gera medo. Mas esse medo não pode ser de uma forma exacerbada a ponto que nos neutralize. Não. Gigantes terá, dificuldades terá, enfrentamentos terá, percalços, incidentes, contratempos, isso acontecerá na sua história, na sua trajetória. Mas que você possa confiar que Deus é aquele que está conosco em todo o percurso. Então não permita que o medo paralise a sua vida. Não. Pessoas inteligentíssimas, pessoas com potencial extraordinário estão neutralizados, estão parados na vida porque estão com medo. Estão com medo. Medo de dar o próximo passo, medo de ir adiante, medo de tomar decisões. Não. Coloca as suas decisões em Deus. Coloca a sua vida na mão de Deus. Peça para que o Senhor Deus possa conduzir a sua vida, a sua história, direcionar a sua trajetória. E pode ter certeza que você será um vencedor. Saiba que você já é mais que vencedor. Por isso, esse salmo é um salmo que faz parte da minha vida. Por quê? Porque o medo é um sentimento natural, mas que se não administrada da forma correta, a gente pode neutralizar o nosso futuro e neutralizar toda uma vida. Vença o medo, vença o medo. O salmista diz, quando eu senti medo, confiarei em ti. Então, confie em Deus. Quando o medo tomar conta de você, quando o seu coração for inundado por esse sentimento a ponto de querer fazer você parar e desistir de alguma coisa, diga para Deus, Senhor, eu sei que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Então eu coloco nas suas mãos, Senhor, a minha vida. Coloco nas suas mãos os meus planos. Coloco nas suas mãos, Senhor, a minha história, a minha família, o meu projeto de vida, a minha carreira, o meu ministério. Pode ter certeza que Deus é aquele que sempre estará disposto a estender as mãos e te conduzir. O profeta Isaías também, ele tem uma boa orientação para nós. Ele diz, não temas, não te assuste, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela minha destra direita e digo, não temas. Olha que coisa maravilhosa, não temas. Quando a gente olha para o cenário da nossa vida, a gente tende a paralisar mesmo. O medo toma conta do nosso coração. Mas essa é a hora da gente parar, da gente refletir e da gente colocar o nosso pensamento em Deus, acreditando que Ele é o mesmo e não mudou. Assim como Ele foi com Moisés, Ele é com você. Maria, José, Francisco, James, Nelson, Paula, Cida, quem quer que seja você, Ele é contigo. Ele não te abandonou. Não permita que esse sentimento aflore de uma forma muito exagerada e te paralise. Para que a gente possa romper em fé, para que a gente possa vencer os obstáculos, a gente primeiro precisa vencer o medo. Então, quando o medo tomar conta do seu coração, olhe para o alto e deposite toda a sua confiança em Deus. Faça como o salmista. Quando eu sentir medo, Senhor, confiarei em Ti. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e aplique esta palavra no seu coração. Até a próxima. Deus abençoe.